Olá, povo lindo de Deus que estão comigo, que tem me acompanhado nesses vídeos. E agora nós estamos nessa série sobre escatologia. E nós prometemos que iríamos falar sobre vários temas. Dentro desse tema de escatologia tem vários subtemas e que nós estaremos falando em pequenos vídeos sobre cada um deles. Hoje nós estaremos conversando sobre um capítulo que ainda é do Antigo Testamento, está no livro do profeta Daniel, e que é um capítulo escatológico, muito conhecido como as 70 semanas de Daniel. Creio que vocês já ouviram falar. Nós vamos conversar um pouquinho hoje e, se precisar, nós falaremos em outra ocasião também. Pois bem, o livro de Daniel é um livro de grande importância para que a gente possa entender a história de Israel. É um livro de grande importância. O povo de Israel passou 70 anos exilado na Babilônia e entre os exilados estava Daniel, que foi levado para lá bem jovenzinho. E o povo de Israel passou 70 anos, como nós já falamos, exilado na Babilônia. E então o que acontece? Daniel, já agora não tão mais novinho assim, ele tem uma visão. E nessa visão, um anjo traz a explicação dessa visão para ele. Depois dele ficar atordoado com essa visão, sem saber explicar, o anjo traz o resultado dessa visão, a explicação dessa visão, que tem então suas interpretações. Além de registrar com precisão o período histórico desse povo, do povo de Israel, esse livro também aponta cronologicamente para a vinda de Jesus Cristo. Ninguém duvida disso, nenhum teólogo duvida disso, de que aquela visão de Daniel, aquela visão tão cronologicamente certinha, estava apontando para a vida de Jesus Cristo, para a sua morte e para a sua volta em juízo. Nisso todos concordam, que a visão, as 70 semanas de Daniel, apontavam para a vinda de Jesus, a sua morte e o seu juízo, né? A sua vinda sobre o povo em juízo, sendo que os futuristas jogam isso para um futuro. Então, essa visão está registrada no capítulo 9, se vocês quiserem conferir. E ela é uma das grandes profecias bíblicas. E é a mesma profecia escatológica de Jesus em Mateus 24, de Paulo na carta aos Tessalonicenses e também no Apocalipse. É a mesma profecia que foram cumpridas no ano 70. Vamos ver junto comigo. Muitas das pregações e estudos sobre a escatologia, meus irmãos, não têm nenhuma base bíblica se jogadas para um futuro incerto, porque ninguém sabe. Todos recitam, Jesus Cristo volta breve. Isso todos os crentes, quase todos os crentes que viram na face da terra repete desse jeito. Não no tempo de Jesus, não no tempo de Paulo, mas após, talvez do ano 300 para cá, começou-se essa doutrina, então, entre os crentes, de que Jesus volta num futuro, né? Então, os teólogos dizem, se tudo já se cumpriu no ano 70, como nós estamos ensinando, onde fica a esperança da igreja? Porque eles se baseiam, eles se firmam nessa esperança de que Cristo volta em breve. Mas, meus queridos, nós temos que estar felizes em viver em glória e não numa esperança incerta, de que é breve, mas nunca se cumpre. Nós temos que ter a certeza de que nós já estamos no reino, e nós teremos um estudo bem bonito sobre isso, viver no reino. É muito melhor ter essa certeza de que já estamos no reino, de que já vivemos em glória, do que viver em busca por algo que nós não sabemos data. Então vejam,
Os crentes preferem viver na incerteza, no medo, mas o Evangelho de Cristo é justamente o contrário. O Evangelho de Cristo é certeza, é convicção, é fé e é paz. Então, no texto que eu falei para vocês, do capítulo 9 de Daniel, e nós vamos ler aqui alguns versículos, Daniel ora por 21 dias. Aí o anjo Gabriel vem a ele e diz: Daniel, agora saí para fazer-te entender a visão. E lá diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, diz o anjo, e sobre a tua santa cidade. Veja, irmãos, 70 semanas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar as iniquidades, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, mas desde a saída da ordem para restaurar, prestem atenção, para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Confiram lá no capítulo 9 de Daniel. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a santa cidade e o santuário. Olha o que está escrito na profecia. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as inundações. O versículo 27. E ele firmará um concerto por muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso será a consumação. Isso será até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos fazer uma análise do texto. Se você abrir a sua Bíblia para acompanhar, você estará analisando comigo. 70 semanas. Nessas 70 semanas de Daniel, um dia corresponde a um ano. 7 dias a 7 anos. 70 semanas de anos corresponde a 490 anos. Isso aí não tem dúvida. E esse tempo o anjo vai dizer que seria contado a partir da ordem da restauração de Jerusalém. Prestem atenção, o povo está cativo na Babilônia quando Daniel recebe essa visão. E o anjo diz que essas 70 semanas que ele viu na visão dele é para começar a ser contada, esses 490 anos, quando Jerusalém recebesse a ordem para ser reedificada. O povo sairia do cativeiro, iria para Jerusalém, começaria então a contagem dos 490 anos. Então, todas as igrejas concordam que esse texto é escatológico. Só que é uma escatologia de Daniel para o ano 70, para a vinda de Jesus, para a morte de Jesus, para a volta de Jesus como juiz sobre Jerusalém. Mas os teólogos jogam essa escatologia para um futuro. Só que futuro é esse? Eu não sei explicar. Se alguém me perguntar que futuro é esse, não sei. Mas se me perguntar a história da escatologia de Daniel, eu sei explicar. Estou explicando para vocês. Então, para explicar que a escatologia será num futuro, eles dividem esse tempo. Olha como que eles dividem. Dizem que já se cumpriram as 62 semanas, porque tem que dizer, porque Jesus já veio, né?
já foi tirado de entre o povo, então eles têm que dar um jeito desse tempo, algum tempo já ser cumprido. Jogam então 62 semanas que já se cumpriram e dizem que falta então a 70ª semana para se cumprir as 70 semanas. Dividir tempo desse jeito, eu não sei como que eles conseguem tanta criatividade, né? Então Daniel estava na Babilônia no ano 457, quando o rei Artaxerxes deu ordem para que o povo voltasse e reedificasse Jerusalém. Então o tempo seria cumprido dali. Ali começa a contagem para as 70 semanas de Daniel. Então vejam o que o anjo disse que aconteceria sobre o povo de Daniel, que são os judeus, sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, e o anjo diz assim, para trazer a justiça eterna. Quem trouxe a justiça eterna? Jesus Cristo na cruz. E o anjo diz também, para selar a visão e a profecia. Nada de futuro. A visão se encerraria tudo na mesma geração. E completa, e para ungir o Santo dos Santos, o ministério de Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele é o Santo dos Santos. Vejam, cessar a transgressão, dar fim ao pecado, trazer justiça eterna, ungir o Santíssimo. Queridos, tudo isso já se cumpriu na cruz. Todos os teólogos concordam com isso. Dizer que essas semanas ainda vão acontecer é jogar por terra tudo o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Hebreus 9, 26 vai nos dizer, de outra maneira, seria necessário que ele padecesse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Foi isso que o anjo disse para Daniel e que o escritor de Hebreus escreve após ter se cumprido. O versículo 29 do capítulo 9 de Daniel vai dizer, depois de 62 semanas será cortado ou ungido. Então até 62 semanas era a cruz, era o cumprimento da cruz de Cristo. E o texto continua, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, povo, Roma, o príncipe, Tito, e o povo do príncipe destruirá o santuário. E o seu fim será uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E continua, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Aconteceu. Tito acabou com as ofertas no templo. Colocou no templo a abominação, colocou um porco no lugar dos sacrifícios, o cordeiro imaculado. Tito colocou, então, um porco ali. Tudo na profecia de Daniel se cumpriu. E numa ala do templo será colocado, olha só, o sacrilégio terrível. Os irmãos sabem, vocês sabem, as exigências que eram para aquele cordeiro ser imolado. Tinha que ser sem defeito, imaculado, tinha que passar pela cerimônia do batismo, que era as oblações, a lavagem com água, porque era cordeiro para ir ao sacrifício, por isso que Cristo passou pelo batismo, eu já falei para vocês, sem ter pecado. Vejam bem, até que chegue sobre ele o fim. Ele quem? O templo. Tudo isso aconteceria até que chegue o templo. O templo. O fim que lhe está decretado se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Tudo o que lemos em Mateus 24, nas profecias de Jesus, está nas 70 semanas de Daniel e se cumpriu nesse período. No livro histórico de Lucas, capítulo 21, diz assim, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada por quem? Por Roma, os gentios. Sabei que está próxima a sua devastação. E então os que estiverem na Judéia, meus queridos, não é no Brasil,
Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontram dentro da cidade, Jerusalém, retirem-se dela. E os que estiverem no campo, não entrem nela, para se cumprir o que está escrito. Os pastores, os líderes pregam isso para um futuro. Tudo Jerusalém. Escrito onde? Nas 70 semanas de Daniel, para que se cumpra o que está escrito. Escrito onde? Nas 70 semanas de Daniel, no sermão escatológico de Jesus. E no livro do Apocalipse. A profecia das 70 semanas de Daniel estão totalmente cumpridas. Era para o povo judeu, como todas as outras profecias escatológicas, meu amado. Entendido? Se vocês não entenderem muito bem, ouçam o vídeo várias vezes, porque aí economiza a minha voz. E se quiserem que eu fale mais sobre as 70 semanas de Daniel, que está toda aí nesses 15 minutos, vocês podem me pedir. Vocês estão me dando bastante retorno, estou muito feliz. É por via WhatsApp, é por mensagem, eu estou muito feliz com vocês. Então, se houver necessidade, nós voltamos ao assunto. Graça e paz, amados. Vivam na graça. Você, ao deixar esse corpo, seu espírito é arrebatado com Cristo. É a igreja do Senhor Jesus sendo arrebatada. Viva na graça. Graça sobre graça. Que Deus te abençoe.